Querido amigo da Diocese de Apucarana, estamos em mais um Café Empreendedor, mas hoje o programa é especial. Nós tivemos a Missa do Empreendedor realizada aqui na nossa Diocese e no programa de hoje eu quero trazer para você a homilia, o momento de oração especial desta Santa Missa. Então acompanhem com muito carinho, acompanhem de coração aberto. Se você não pôde estar presente, é mais uma oportunidade para você rezar conosco e receber todas as bênçãos derramadas neste momento especial. Então fique ligado na homilia desta Santa Missa e, é claro, continue acompanhando e propagando todo o material da DATV. Deus abençoe e boa oração. Então podemos assentar um momento, já acolhendo mais uma vez a cada um de nós aqui presente nessa Santa Missa na Paróquia Santo Antônio, Arapongas, a nossa Pastoral do Empreendedor, toda a Diocese de Apucarana, também nos acompanhando pela ADA-TV, o canal oficial, e também a Web Rádio, Deus está no ar, e Web TV. Hoje nós estamos rezando, já nos preparando para o Santo Natal que se aproxima, mas também analisando um pouquinho sobre a nossa vida, a nossa história, tudo aquilo que nós realizamos durante esse ano. Mas um tema específico que eu quero apresentar para você é sobre a questão do descanso. O empreendedor ele precisa de férias, quem descansa é mais produtivo e eficaz. Por isso, amados empreendedores, quando nós nos tornamos empreendedores, nós damos conta que somente trabalhar, isso requer também um descanso, porque pode ter um grande desgaste físico, mental, psicológico. Por isso aqui esse tema se refere justamente a isso diante de nossa vida. Aí vem em mente, me preparando para essa reflexão, aquela passagem de Marta e Maria, do capítulo 10 de São Lucas, da qual Jesus vai dizer: Marta, Marta, tu preocupas e te agitas com tantas coisas, mas de uma coisa tens necessidade. Maria escolheu a melhor parte, que não pode ser tirada. Então, diante disso, há duas forças que nos movem nesse sentido. Primeira coisa, como empreendedores devemos entender muito bem a ideologia, algo ideológico, que nós precisamos produzir cada vez mais a sociedade quer que nós o produzimos, senão nós somos obrigados muitas vezes a fechar as portas. Mas é uma outra questão interiorizada, que é a força do capitalismo, que nós mesmos cobramos, nos culpamos quando não produzimos de maneira que a sociedade espera de nós. Aí são forças que convertem o tempo todo e muitas vezes prejudicam quando não são administradas muito bem. Jesus disse: Marta, Marta, porque ela preparou a casa para acolher Jesus, mas ela estava mais preocupada com os afazeres do que acolher aquele que estava em sua casa. Aí vem até aquela pergunta no Natal que nós estamos aproximando: de que modo eu estarei para acolher Jesus? E hoje o Evangelho ele entra muito claro quando Maria foi visitar Isabel. Isabel foi correndo às portas e acolhe com alegria a Virgem Maria. E de fato é que nós precisamos entender qual é a parte que nos cabe. Eu tenho que produzir de fato, eu tenho que trabalhar, mas também Jesus está dizendo: olha, Maria escolheu a parte que lhe cabe, estar aos pés de Jesus. No sentido que antes de tomarmos qualquer posição, primeiro vamos escutar Jesus. Vamos colocar diante de Jesus. Você deve já estar preparando o seu planejamento para o próximo ano. Quais são as metas que você quer alcançar? Isso você já tem que se preparar, e era para ter preparado desde outubro, não é no ano que vem, depois que volta das férias.
Justamente aqui que nós vamos entrar nesse ponto importante, que é a partir de estarmos diante de Jesus, que iremos conseguir nos colocarmos todas as questões que queremos apresentar para o nosso futuro. E justamente o descanso. Nós só somos produtores e produtivos quando nós paramos para descansar. Quando paramos para ouvir o Senhor falar. Até mesmo Deus descansou no 7º dia. Se Deus descansou, imagine nós, simples mortais, não vamos ter que parar para repousar as energias depois de uma semana de trabalho. Imagina essas pessoas que trabalham 7 dias a semana, 18 horas de trabalho, e até mesmo um domingo. Imagine como que está o estado dessa pessoa. No ponto de vista espiritual, o descanso é capaz de fazer com que o Espírito Santo de Deus use as nossas faculdades mentais, para que nós possamos seguir a vontade determinante de Deus em nossas áreas. E aqui eu digo férias, repouso e descanso, no sentido que nós devemos sim passear, devemos viajar com a nossa família, mas as férias não é um descanso. A viagem que nós fazemos, nós não descansamos. Às vezes nós voltamos mais cansados fisicamente. Agora, o que nos refere o descanso aqui, que eu estou dizendo, além das nossas férias, que é necessário, é tirarmos alguns dias para nós fazermos um retiro espiritual, para pararmos um pouco, para refletir. Eu lembro quando eu fui no encontro lá em Maringá, do encontro de empreendedores católicos, 2018, foi 2018, aconteceu, e houve um momento em que o auditório marista ali cabe mais ou menos 1000 pessoas, e tinha mais ou menos 1000 pessoas participando desse encontro católico de empreendedores. Acho que alguns irmãos aqui de Arapongas estavam lá. E um certo momento pediram para apagar as luzes lá do auditório. E naquele momento o pregador pediu para fecharmos os olhos um pouco e silenciarmos. 1000 pessoas em silêncio. No sentido que ele pediu para nós descansar no Espírito Santo. Mas o que é esse repouso no Espírito Santo? Nada mais e nada menos de entregarmos todos os nossos pensamentos. Ele pediu para colocar as nossas preocupações ao Senhoria de Jesus. Ele pediu para colocar a nossa empresa, o nosso trabalho. Foi um momento lindo que eu achei nesse instante. Muitas pessoas naquele instante acreditam que até repousaram, dormiram, mas não foi um simples sono. Nós sabemos que foi algo sobrenatural, um profundo repouso, um verdadeiro momento de libertação de cansaço extremo. Parar um pouco da fadiga diária, das perturbações de pensamentos que causa muitas vezes excesso de atividade. Nós não conseguimos parar a nossa mente. E aquilo me marcou muito. Até hoje, e por causa disso, eu estou fazendo essa homilia, com esse tema, com essa reflexão, de dedicar uma missa exatamente para falar sobre o descanso em Deus. Porque nós não paramos. Como parar para descansar nesse mundo que nos perde e quer que nós estejamos sempre correndo, com pressa, o tempo todo, tudo corre. Eu fui lá em São Paulo participar de um encontro, e fui de ônibus, né, encontrei do outro lado da cidade, peguei o metrô e vi aquele... Eu nunca tinha visto tanta pessoa correndo. Empurra de um lado, empurra do outro. Imagine no final do dia como que é. Aí chega em casa, os filhos, barulho e tudo mais. Agora, nós devemos, e rapidamente, isso é urgente,
é urgente descansar. Eu creio que uma das armas, das grandes armas que o inimigo de Deus tem usado para nós é tirar os homens do caminho de Deus, com o ativismo, com essa correria. Quem nos alertou muito foi o Papa Bento XVI, falando sobre essa questão. Ele foi bem profético quando diz: sem a oração cotidiana, vivida com fidelidade, o nosso fazer se esvazia, perde o sentido profundo, se reduz a um simples ativismo que no final nos deixa insatisfeito. Nós produzimos, mas não nos torna feliz, porque nós queremos mais. Somente em Deus nos dará a verdadeira felicidade. E as outras coisas, como a palavra de Deus nos diz, vêm por acréscimo. E uma pergunta que tem que ficar: como parar para descansar de fato nesse tempo que nós estamos? Porque a insatisfação que muitos empreendedores vivem hoje é fruto justamente do excesso e não da falta de atividade. Não é porque não tem atividade, não é porque não tem serviço. A pessoa ela faz muito mais. Então, empreendedores cheios de atividades que não param para rezar, que não param para deixar que o Espírito Santo toque, vai virar um empreendedor doente fisicamente. A alma está doente. É triste ver homens de fé que outrora tinham uma vida equilibrada, sadia, com as suas finanças sustentadas, e hoje está vivendo grandes insatisfações, pois se perderam na loucura vida de trabalho, na loucura vida de fadiga, sem descanso. Que maravilha que você está hoje nessa Santa Missa, porque você tirou um tempo para descansar e parar um pouco. Olha quantas pessoas eu convidei para estar aqui, mas não, eu tenho que ficar trabalhando até as 10, até as 11 da noite, mas é 1 hora e meia. Você vai perder alguma coisa? Você estará ganhando. Aí depois não liga, não se preocupa, porque tudo aquilo que essa pessoa tem veio de Deus, Deus deu para ela. E o que você está fazendo diante daquilo que Deus deu? Faça uma pergunta a você mesmo: daqui a 10 anos, como eu pretendo estar? Pense agora. Quer ser uma pessoa serena ou uma pessoa super irritada? Quer ser uma pessoa equilibrada, em paz, ou um turbilhão de estresse? Quem dorme em paz, aquele que procura ter um sono em paz, você quer ter esse sono em paz? Então, procure estabelecer de fato um verdadeiro descanso. Senão você vai ficar sempre na sua insônia. Será que vale a pena trabalhar 7 dias por semana, todos os dias do mês, sem parar para refletir, descansar, rezar, fazer um retiro? Não vale? Não vale a pena parar um pouco? Por isso que eu digo, você empreendedor, que tem funcionário, de que modo vocês estão tratando os seus funcionários? Porque quanto mais eles trabalham, se eles não tiverem um verdadeiro repouso e descanso, a produtividade deles vão cair. Agora você tem que procurar também ver como está o estado dele, fisicamente, procurar conversar. O Salmo 118 nos diz o seguinte: esse é o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria. O que o salmista quer dizer, que ele deseja enfatizar que a alegria da obra do Pai está em nós. O grito é para que o povo se alegre, exulte e cante de alegria. O empreendedor católico é chamado a celebrar com alegria. E quantas vezes você chamou a sua equipe para celebrar as metas alcançadas? Quantas vezes você chamou para se alegrar, para comemorar? Olha, nós batemos a meta. Vamos parar um pouco, vamos se alegrar.
Você faz vitórias semanais, mensais e anuais? Porque todo dia é um dia de vitória. E quais os espaços da celebração que há na sua empresa? Tem um momento celebrativo? As suas celebrações têm se resumido às redes sociais? É para pensar um pouco. Às vezes você comemora com outros que não são da empresa, está lá festejando. E aquele que fez de tudo para alcançar a meta está lá do lado. Esse ritmo alucinante tem nos tirado a alegria da celebração, proveniente do imediatismo e da falta de parar para descansar. Para fazer um paralelo com uma pastoral cristã, às vezes nós somos e buscamos sentimento de ingratidão. Não celebramos a vitória de nossa vida na igreja. Nós só carregamos pesos, mas quando aquele vendedor, não sei se eu já disse essa história, um vendedor sempre estava na igreja. Ele ia na igreja desanimado porque não conseguia vender nada. Ele batia nas portas para vender. Essa era a venda dele, a meta que tinha alcançado a empresa dele. Pois bem, daí vinha, aí pedia ao Senhor ajuda e tudo mais. Depois, tem dia que ele vendia e alcançava a meta. E quando ele alcançava a meta, ele não procurava Deus, não vinha mais na igreja rezar. Daí, um padre encontrou ele um dia no bar, ele lá, bebendo, e perguntou por que ele não estava indo na igreja, o que estava acontecendo. Ele estava comemorando a meta alcançada, mas era no boteco. Mas quando você precisa, de algo, você não vai na igreja procurar? E ele então começou a refletir e pensar que quando o peso, o fardo está pesado, vem diante de Deus. Quando o fardo está leve, não percebe que Deus tirou aquele fardo pesado. Agora nós devemos se alegrar e agradecer primeiramente no Senhor. Como aquela pessoa que terminou o seu vestibular e passou no vestibular e pediu tanto para Deus para passar, rezava tanto. A segunda tentativa, muito mais. Depois que passou no vestibular, foi comemorar. Nem passou na igreja primeiro, foi festejar com os amigos. Nem voltou para agradecer. Primeira coisa, um verdadeiro empreendedor chega diante do Senhor: obrigado, Senhor, por aquilo que me deu, por aquilo que me fez. Eu já vi tantos empresários, logo que se tornaram bem-sucedidos, disseram: rezar é perda de tempo, vamos trabalhar. Pessoas que até mesmo da igreja, pois perderam a fé em Cristo libertador, Deus do tempo, e preferiu adorar o Deus do dinheiro, da correria, o Deus do ativismo. Mas quando entregamos o nosso tempo ao Pai, Ele organiza as coisas de modo que tudo aconteça no tempo devido, conforme a sua vontade, conforme a sua atitude de fé. Nada mais que isso. Ou temos fé e entregamos tudo para Ele, ou não estamos preparados para viver as maravilhas do Senhor em nossa vida. O livro de Jó nos diz o seguinte: meu pai trabalha continuamente e eu também trabalho. Nós cristãos somos mais agraciados, pois sabemos que o nosso Deus trabalha permanentemente por nós. Mas o próprio Deus também respeita o tempo do descanso. Jesus trabalhava a semana toda e descansava no sábado. Ele saía, ia para as montanhas, ia rezar, porque era um preceito judaico. É claro que ele fez milagres nos sábados, porque também, de uma forma ou de outra, algumas questões nós devemos realizar no sábado. No sentido, para o judeu, para nós cristãos, é no domingo. Mas o domingo é para rezar, para a família e para parar um pouco. A pausa semanal. O próprio Cristo quis obedecer, não era para mostrar fragilidade, por isso que está no mandamento da lei divina. O repouso sempre foi um tempo de graça, de fertilidade,
Um repouso nos faz com que nós entendemos aquele que se fez em nós. Cristo ressuscitou no quê? No domingo, que simboliza de fato o início da semana, Cristo ressuscitado. E Ele quer mostrar o sentido nosso em nossa vida, essa pausa para estarmos justamente com Ele. O que nós estamos fazendo na nossa vida? Uma pausa é feita para celebrar nas vitórias dos dias anteriores. Essa é a pausa do Senhor. Então vamos pensar um pouquinho nesse final de ano, para iniciarmos o próximo ano. De que modo eu estou fazendo que o meu descanso seja de acordo com a vontade de Deus, para que as minhas metas e projetos aconteçam verdadeiramente? O descanso faz amadurecer a sabedoria. O silêncio amadurece a sabedoria. E quantas vezes foi no silêncio que eu busquei resposta? Quantas vezes foi no descanso que eu consegui tomar algumas atitudes? Porque muitas vezes nós somos estressados, já queremos falar imediatamente quando acontece algo. E às vezes daquele momento que falamos não é a hora certa. Pare e reflita, pensa antes de dizer qualquer coisa. Conheci um padre que antes de responder, já é falecido, e antes de a pessoa perguntava, e ele parava 2, 3 minutos para dar a resposta, porque eram algumas armadilhas as perguntas. Ele pensava, porque o parar é importante, nos traz sabedoria de fato. Há entre nós, há entre muitas pessoas em pânico, quando tira 30 dias de férias. Tem outros que vendem as suas férias ainda, né? Ficam com medo de perder os seus lugares na empresa, sua liderança, porque eu sou gerente. Nossa, vai colocar alguém no meu lugar ali nesses 30 dias de férias. É a tamanha insegurança que prefere não tirar os 30 dias e volta antes do que descansar e viver a vida com a família. Eu conheço outros que quando voltam ao trabalho depois das férias também vivem certo pânico e confusão mental. Percebe que há uma vida lá fora maior, com coisas diferentes daquele pequeno mundo empresarial. Quase surta muitas vezes. E é uma depressão pós-férias. Tem depressão pós-parto, tem vários tipos de depressões, mas também existe uma depressão pós-férias. O descanso precisa ser valorizado pelo mundo empresarial. Isso aumenta, inclusive, a produtividade. Quando o trabalhador descansa bem, quando o colaborador descansa, ele dorme melhor, fica menos irritado, não esquece as coisas, tem boas e novas ideias, surge tantas coisas boas e positivas que acontecem. Sem a pausa para o descanso, Deus não consegue falar com os filhos, porque está sobrecarregado de fato. Por isso, no dia de hoje, vamos fazer uma oração. Mesmo que essa homilia está um pouco longa, mas é importante pararmos hoje para pensarmos a nossa meta para o próximo ano. Por isso eu digo, mesmo que saia de férias, você não pode deixar de ir à missa. Não só afasta das coisas de Deus um período de descanso, porque a pessoa tira de férias, vai para a praia, mas lá também tem igreja. Não pode deixar. Se for viajar, procure uma igreja, ouça músicas católicas, leia bons livros. Aproveite esse momento das férias também, principalmente a Bíblia. Reze o terço, que é a armadura do cristão, coração da Virgem Maria para os empreendimentos e trabalhos. Você pode fazer algumas coisas produtivas ali, porque é no descanso que Deus lhe mostra coisas novas. O empreendedor que descansa é mais feliz e é produtivo.